A mediunidade de Joana d'Arc. Os fenômenos de visão, de audição, de premonição que pontilham a vida de Joana d'Arc deram lugar às mais diversas interpretações. Entre os historiadores, uns não viram neles mais do que casos de alucinação. Outros chegaram a falar de histeria ou nevrose. Alguns lhe atribuíram caráter sobrenatural e miraculoso. O fim capital desta obra é analisar tais fenômenos, demonstrar que são reais, que obedecem às leis por muito tempo ignoradas, mas cuja existência se revela cada dia de modo mais importante e mais preciso. À medida que se dilata o conhecimento do universo e do ser, a noção do sobrenatural recua e se apaga. Sabe-se hoje que a natureza é una, porém que na sua imensidade encerra domínios, formas de vida, que durante largo tempo nos escaparam aos sentidos. Sendo estes, como são, extremamente limitados, não nos deixam perceber senão as faces mais grosseiras e elementares do universo e da vida. Sua pobreza e suficiência se manifestaram, sobretudo quando do invento dos poderosos instrumentos de ótica, o telescópio e o microscópio, que alargaram em todas as direções o campo de nossas percepções visuais. Que sabíamos dos infinitamente pequenos antes da construção dos aparelhos de aumento? Que sabíamos das inúmeras existências que pululam e se agitam em derredor de nós, em nós mesmos? Entretanto, isso constitui apenas os baixos da natureza e, por assim dizer, o substrato da vida. Para o alto se sucedem e escalonam planos sobre os quais se graduam existências cada vez mais sutis, etéreas, inteligentes, com um caráter ainda humano. Depois, em certas alturas, angélico, pertencente sempre, pelo exterior, se não pela essência, aos estados imponderáveis da matéria, estados que, sob muitos aspectos, a ciência hoje reconhece, como, por exemplo, na radioatividade dos corpos, nos raios de Roentgen, em todo o conjunto das experiências realizadas sobre a matéria radiante. Além dos que, visíveis e tangíveis, nos são familiares, sabemos agora que a matéria também comporta múltiplos e vários estados invisíveis e impalpáveis, que ela pouco a pouco se apura, se transforma em força e luz, para tornar-se o éter cósmico dos físicos. Em todos esses estados, sob todos esses aspectos, continua sendo a substância em que se tecem inúmeros organismos, formas de viver de uma inimaginável tenuidade. No largo oceano de matéria sutil, imensa vida palpita sobre e em torno de nós, para lá do círculo apertado das nossas sensações. Cavam-se abismos, desdobra-se um vasto mundo desconhecido, povoado de força e de seres que não percebemos, porém que participam de nossa existência, de nossas alegrias e sofrimentos e que, dentro de determinados limites, nos podem influenciar e socorrer. Neste mundo incomensurável é que nova ciência se esforça por penetrar. Numa conferência que fez há anos no Instituto Geral Politécnico, o Dr. Duclaux, diretor do Instituto Pasteur, se exprima nos seguintes termos: esse mundo, povoado de influências que experimentamos sem as conhecer, penetrado de um que divinum, que adivinhamos sem lhe percebermos as minúcias, é mais interessante do que este em que até agora se confinou o nosso pensamento. Tratemos de abri-lo às nossas pesquisas. Há nele, por fazerem-se infindáveis descobertas que aproveitarão a humanidade.
Ó maravilha! Nós mesmos pertencemos, por uma parte do nosso ser, a mais importante, a esse mundo invisível que dia a dia se desvenda aos observadores atentos. Existe em todo ser humano uma forma fluídica, um corpo imperceptível, indestrutível, imagem fiel do corpo físico, do qual este último é apenas o revestimento transitório, o estojo grosseiro, dispondo de sentidos próprios, mais poderosos do que o do invólucro material, que não passam de enfraquecido prolongamento dos primeiros. No corpo fluídico está a verdadeira sede de nossas faculdades, da nossa consciência, do que os crentes de todas as eras chamaram alma. A alma não é uma entidade metafísica, mas sim um centro imperecível de força e de vida, inseparável de sua forma sutilíssima. Pré-existia o nosso nascimento, e a morte carece de ação sobre ela. Vem a encontrar-se além túmulo, na plenitude das suas aquisições intelectuais e morais. Tem por destino continuar, através do tempo e do espaço, a envolver para estados sempre melhores, sempre mais iluminados pela luz da justiça, da verdade, da beleza eterna. O ser, indefinidamente perfectível, colhe aumentado, quando no estado psíquico, o fruto dos trabalhos, dos sacrifícios e das provações de todas as suas existências. Os que viveram entre nós e continuam na sua evolução no espaço não se desinteressam dos nossos sofrimentos e das nossas lágrimas. Dos páramos superiores da vida universal manam de contínuo sobre a terra correntes de força e de inspiração. Vêm daí as centelhas inesperadas do gênio, os fortes sopros que passam sobre as multidões, nos momentos decisivos. Daí também o amparo e o conforto para os que vergam ao peso do fardo da existência. Misterioso laço une o visível ao invisível. Relações de diversas ordens se podem estabelecer com além, mediante o auxílio de certas pessoas especialmente dotadas, nas quais os sentidos profundos, que jazem adormecidos em todo ser humano, são capazes de despertar e entrar em ação desde a vida terrena. Esses auxiliares é que damos o nome de médiuns. Primeira parte do livro Joana d'Arc Médium, autor Leon Denis, pela Federação Espírita Brasileira.